Então, gente, boa tarde. Continuando a nossa discussão sobre os capítulos do livro Memória, do Baddeley, Anderson e Isaac, o vídeo de hoje é sobre o capítulo 4, tá? Que é sobre aprendizagem. E uma pergunta que a gente pode já fazer é a seguinte: por que você está vendo esse vídeo, né? Eu suponho que você está vendo esse vídeo porque você espera aprender algo sobre memória. E, de fato, se você é estudante, provavelmente você passou grande parte da sua vida aprendendo, né? Um período tão longo de aprendizado não é a solução usual da evolução para a sobrevivência no mundo complexo, né? Muitas espécies, como formigas, por exemplo, já nascem programadas com o equipamento necessário para sobreviver. Os seres humanos, por outro lado, são uma espécie que só sobrevive através da aprendizagem, né? Sem aprendizagem, a gente não teria ferramentas complexas, sistemas de transporte, né? A gente teria muito pouco em termos de sociedade, né? Então, para começar, hoje a gente vai falar de um cara muito importante que é o Hermann Ebbinghaus, né? Na década de 1880, um jovem filósofo alemão, né? Porque na época não existia psicólogo ainda, né? Que é o Hermann Ebbinghaus, propôs o estudo experimental da memória, né? Ele dedicou cerca de 2 ou 3 anos da vida dele a essa empreitada antes de estudar outros temas, como inteligência, visão de cores, né? Nesse período, ele lançou as bases para uma nova ciência da aprendizagem da memória. Ebbinghaus, ele decidiu que a única maneira de abordar um tema complexo como a memória era tentar simplificar o problema, né? Então ele testou em apenas uma pessoa, que no caso era ele mesmo, e como ele desejava estudar a aprendizagem de novas informações, ele tinha que de alguma forma minimizar os efeitos do conhecimento prévio que ele tinha, né? De modo que ele inventou um material novo a ser aprendido. Esse material, ele consistia de sílabas sem sentido, mas sempre formadas de consoante, vogal, consoante, né? De modo que elas podiam ser pronunciadas, né? Então era um material verbal, mas elas não tinham significado, né? Para tentar isolar o efeito do conhecimento prévio dele. Então, o Ebbinghaus estudou essas sequências de sílabas, recitando-as em voz alta e numa velocidade rápida, tá? E registrou um número de repetições necessárias para aprender cada lista, né? Lista de 16 sílabas dessa. E depois reaprendê-la após algum tempo, né? Então, no dia 1, ele estudava alguma lista nova, durante, 8, 16, 32 repetições, e aí no dia seguinte ele via o quanto que ele errava e qual mais ele precisava estudar para ele aprender a lista completa, né? E durante a aprendizagem ele evitou cuidadosamente o uso de qualquer associação com palavras reais, né, para não convocar a memória de longo prazo dele. E ele sempre testava no mesmo horário do dia sobre condições cuidadosamente controladas, interrompendo os testes caso ocorresse alguma mudança muito grande ou extrema na vida externa ou interna dele, né? Então, por um lado, né, não é um teste muito sistemático, porque o participante era ele mesmo e tinha um participante só, mas por outro lado você vê que mesmo para a época, no século XIX ainda, ele já estava tomando alguns cuidados metodológicos, né, para evitar vieses, né? Então, se você deseja avaliar qualquer sistema de armazenamento de informações, como a memória, né, tem 3 perguntas básicas que você pode fazer. 1. Com que rapidez as informações podem ser inseridas no sistema? 2. Quanto de informação pode ser armazenado, né? E 3. Com que rapidez as informações são perdidas? No caso da memória humana, a gente vai ver isso melhor quando a gente for falar de memória episódica, memória de longo prazo no geral, a capacidade de armazenamento é claramente enorme, né? Talvez seja até ilimitada não, mas pelo menos não tem nenhuma limitação aparente, né? Então, Ebbinghaus se concentrou em avaliar tanto a taxa de entrada, ou seja, o aprendizado, quanto o esquecimento. A gente vai voltar a falar dele quando a gente for falar do esquecimento, né? Então, Ebbinghaus investigou esse problema de forma bastante simples, né? Ele criou várias listas, né, contendo 16 sílabas sem sentidos, né, como essas daqui. Como essa lista aqui, essa aqui tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, exatamente como essa. Então, ele criou essas listas de 16 sílabas sem sentidos. E, em um determinado dia, ele selecionava uma lista nova, né? Uma lista que ele não tinha aprendido antes. E recitava as sílabas na taxa de 2 sílabas e meio por segundo, tá? Ele cronometrava isso. E aí ele testou 8 repetições, 16 repetições, 24, 32, 42, 53, não sei porque esse número ímpar aqui no meio, e 64, né? E aí 24 horas depois, ele tentava recitar a lista de memória. E aí ele via o quanto que ele tinha lembrado e o quanto que ele tinha esquecido. E aí ele media quantas vezes mais ele tinha que reestudar a lista no segundo dia para reaprender a lista de cor. Então, os resultados desse exercício muito tedioso são mostrados nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico que está aqui do lado, né? Depois a gente vai ver ele mais de perto. A relação entre o número de tentativas de leituras da lista no primeiro dia e a quantidade retida no segundo dia se mostrou uma linha mais ou menos reta, ou seja, uma relação linear, indicando que o processo de aprendizado não apresenta um retorno decrescente, né, que poderia acontecer, por exemplo, pelo cansaço, pelo tipo de fadiga do sistema de memória. Então, aparentemente, não tem esse retorno decrescente, né? Claro, se ele levar ao extremo, você vai ter um cansaço físico, né? Mas, aparentemente, a memória não tem, por si mesma, essa característica e nenhum efeito bola de neve, né? Ou seja, quando você vai estudando, você pega um embalo e você vai aprendendo cada vez mais, né? Aparentemente, o processo de gravar essas listas sem sentidos obedece à regra de que a quantidade aprendida depende do tempo gasto de aprendizado. Se você dobrar o tempo, você dobrará a quantidade de informação armazenada, né? Em resumo, no que diz respeito ao aprendizado, você recebe aquilo que você paga. Vamos dar aqui uma olhada mais detida no gráfico, né? Perceba que o eixo X ele mostra o número de repetições, né? O número de repetições no dia 1, né? Quantas vezes ele estudou aquela lista. Então, às vezes, ele testou com 8, com 16, com 24, 32, 42, 53. Né? Não consigo aceitar esse número ímpar aqui. E o 64. Só que o eixo Y, você perceba que aqui a unidade está diferente, né? No eixo Y não é quantidade de repetições, mas sim tempo médio de reaprendizagem, né? Quanto tempo ele precisou reestudar a lista no segundo dia para aprender a lista completa, tá? Então, essa relação aqui simples, né, que é uma linha reta, ou seja, linear, a relação entre essas duas variáveis, é chamado de hipótese do tempo total, tá? Um estudo de Astin, em 93, descobriu que o melhor indicativo da habilidade de escrita é simplesmente o número de aulas assistidas, né? Ou seja, o tanto que a pessoa estudou, sendo o segundo melhor indicativo a quantidade de feedback que ele recebeu de um instrutor. E o mesmo vale para outras atividades, como xadrez, digitação e música. Em relação à música, por exemplo, Erickson, Kramp, Tess Homer e Tess Homer sugerem que os melhores violinistas acumulavam cerca de 10 mil horas de prática solitária, em comparação a 7.500 dos especialistas de menor destaque, 5.000 7.500 dos especialistas de maior destaque, 5.000 dos especialistas de menor destaque e apenas 1.500 horas para amadores, né? Então, esse tema da ideia de que você tem... o quanto você aprende depende basicamente de quanto você estuda e que haveria alguma coisa especial com essa ideia de 10 mil horas, foi abordado pelo divulgador científico Malcolm Gladwell, né? Nesse livro chamado Fora de Série. Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não, né? Subtítulo aqui que cheira muita coach, né? Então, ele fala o seguinte no livro: o panorama emergente desses estudos é que são necessários 10 mil horas de prática para alcançar um nível de domínio associado a ser um especialista de classe mundial. Em qualquer coisa. Em estudo após estudo de compositores, jogadores de beisebol, escritores de ficção, patinadores no gelo, pianistas de concerto, jogadores de xadrez, criminosos, mestres, esse número surge repetidamente. Pô, mas será que realmente é isso? Será que
apenas 10 mil horas de estudo nos separa de ser um Mozart, por exemplo, Erickson, né, em 2013, contestou esse conceito. Ele destaca que, embora a média para um violinista seja de 10 mil horas, metade desses caras praticaram menos de 5 mil, enquanto vencedores de competição de piano muitas vezes acumulam mais de 25 mil horas, né? Então, tem outras coisas que importam nessa quantidade de horas, tá? Em campos menos concorridos, como por exemplo memorização de dígitos, 500 a 1000 horas já são suficientes para você ser um grande especialista. Ou seja, a quantidade de horas necessária para você ser um especialista também depende da concorrência, tá? Então, se você está num campo muito concorrido, você vai precisar de mais horas de estudo para chegar no nível de excelência. E o Erickson também argumenta que para executar repetitivamente uma habilidade, ou que simplesmente executar repetidamente uma habilidade, pode levar a um platô de desempenho, né? Você vai melhorando, chega um momento que você para de melhorar, né? Então, a partir desse momento, simplesmente você continuar acumulando horas não vai te levar muito além, né? Que para avançar além disso, você precisa praticar deliberadamente, desenvolvendo novas habilidades e direcionando os seus pontos fracos, tá? Então, aqui ele está argumentando que importa não só a quantidade de estudo, mas também como você estuda, né? Agora eu queria voltar um pouco aqui para o gráfico, porque, como eu falei para vocês, se vocês examinarem esse gráfico, você vê que o eixo X está em termos de repetições e o eixo Y está em termos de tempo médio, né? Só que como a gente sabe que o Ebbinghaus está recitando 2,5 sílabas por segundo, a gente consegue calcular o tempo médio das repetições, né? E se você fizer isso, você vê que se a gente levar em conta o tempo gasto no dia 1 de prática, somado com o tempo que ele precisa, ou seja, se ele praticou 8 vezes, ele vai precisar de perto de 1.200 horas no segundo dia. Se você somar a quantidade de tempo de praticar 8 vezes, mais 1.200 não horas, tá? 1.200 segundos, e você depois somar a quantidade de tempo necessário para praticar 64 vezes com cerca de 500, né? Isso aqui dá mais ou menos 500, 450, 500 eu acho, né? Segundos, a gente vai ver uma coisa interessante, tá? A gente vai ver que praticar mais no dia 1 leva a uma economia muito grande da prática necessária no dia 2. Por exemplo, se a gente faz 64 tentativas no dia 1, né, duram mais ou menos 7,5 minutos, né? 7 segundos para cada lista. Um tempo semelhante é necessário para aprender a lista completamente no dia 2, mais ou menos 450 para 500 segundos, né? Totalizando 15 minutos. No entanto, se a gente for fazer apenas uma tentativa no dia 1, né, que dura cerca de 1 minuto, a gente vai precisar de 20 minutos no dia 2. Né? Então, no primeiro caso aqui, nesse caso aqui do 64, as duas práticas duram 15 minutos, e nesse caso aqui do 8 com 1.200, as duas práticas duram 20 minutos. Né? De modo que, por mais que essa relação seja linear, a reta ela não é de identidade, né? Ela tem uma inclinação. Né? Inclusive aqui eu fiz as contas, né? Aí você vê que a soma do dia 1 e dia 2, quando o dia 1 tem 64 tentativas, é de 900. Já quando ela tem 8, é de 1.000, 1.200. Né? Então, isso levou a ideia seguinte, que você dividir a prática de forma equilibrada, né? Porque perceba aqui, ele está gastando 64, né? Ele está gastando 449 segundos em um dia e 450 no outro. Então está equilibrado, né? Então a ideia aqui é que você dividir sua prática de forma equilibrada entre os 2 dias, entre os dias que você precisar estudar, resulta no aprendizado mais eficiente do que você concentrar a maior parte da prática no segundo dia, né? Então você estudar a matéria, você estudar lógica todos os dias um pouquinho, resulta num aprendizado mais eficiente do que você não estudar e tentar e passar 2 dias antes da prova estudando. Tá? Esse aqui, só para dizer um ponto aqui, isso aqui eu senti falta de continuar o gráfico, né?
Isso aqui mostraria que o efeito era mais forte se a prática tivesse desequilibrada agora, pelo fato de o dia 1 estar muito maior que o dia 2, né? O gráfico subisse aqui de novo, mostraria que realmente a prática equilibrada é a que dá melhor resultado, né? Certamente os psicólogos devem ter esse gráfico continuado, né? Eu que não tenho, né? Eu peguei só o gráfico do livro. Então, essa interpretação dos resultados de Ebbinghaus leva a essa ideia de prática distribuída, né? O efeito da prática distribuída. A ideia é o seguinte, ora, é melhor distribuir suas tentativas de aprendizado de forma espaçada ao longo do tempo, em vez de agrupá-las em um único bloco de aprendizado, né? Então, para o aprendizado, pouco e frequente é um excelente princípio, tá? Então, suponha que você esteja tentando aprender um vocabulário em francês, né? E você tenha a seguinte lista de palavras para dominar. Estábulo, le courrier, cavalo, le cheval. Eu não falo francês, tá, gente? Grama, l'herbe, igreja, l'église, etc, etc. Se você receber um item em 2 ocasiões, será que você se lembra dele melhor se ele for apresentado e testado em sucessão rápida? Ou a recordação é melhor se a apresentação e o teste forem espaçados? Tá? Isso é uma questão que alguns psicólogos se colocaram. Então, felizmente, a gente tem uma resposta, tá? A apresentação espaçada melhora a memória. E esse é chamado de efeito de espaçamento, que está aqui no slide, né? Só que, por outro lado, é também o caso que, se você tiver um sucesso em lembrar de algo por si só, isso fortalece sua memória. Então, você se lembra mais de itens que você de fato já se lembrou do que de itens que forem simplesmente apresentados para você, né? Isso é conhecido como efeito de geração, né? Então aqui a gente meio que risquei aqui tudo, né? Então aqui a gente tem meio que dois efeitos contrários, né? Por um lado é melhor uma apresentação espaçada, mas por outro lado é bom que você se teste para que você consiga se lembrar de modo a você gravar melhor a memória, né? Que o efeito de geração diz que você se lembra melhor de itens que você lembrou sozinho e não de itens que foram apresentados para você. A solução desse dilema entre esses dois efeitos é usar uma estratégia flexível, né? Na qual um item novo é testado inicialmente após um curto intervalo de tempo para aproveitar o efeito de geração. Só que à medida que o item ele é aprendido, o intervalo entre prática e teste, né, entre estudo e teste, ele vai gradualmente sendo estendido, né, com o objetivo de testar cada item no intervalo mais longo em que ele possa ser lembrado de forma confiável. Então a ideia é, você aprendeu algo, você testa logo, né, você está estudando lógica, você faz o exercício, e aí, acertei o exercício. Aí você vai fazendo exercício, só que você vai cada vez passando mais esse exercício, porque essa é a melhor maneira de gravar as coisas, tá? Se o aprendiz falhar, né, se você errar em algum item de vocabulário, você tem que apresentar esse item novamente rápido, no intervalo menor, né? Por quê? Porque o perigo aqui é a pessoa errar, né? Ela puxar de memória uma resposta errada e ela lembrar da resposta errada, né? Então, quando o aprendiz erra, a melhor coisa é você apresentar logo a resposta correta, tá? E aí testar ele, quando ele acertar, começar a espaçar novamente a apresentação e teste, né? Então, ao criar esse novo método mnemônico, conhecido como expansão da evocação, Landau e Bjork, né, em 78, combinaram esses dois princípios básicos, né? Que é o efeito de geração e o efeito da extensão, né? Então, o primeiro efeito é da distribuição da prática, né? Você tentar colocar a prática cada vez em espaços maiores. E o segundo efeito é o da geração, ou seja, a pessoa se lembra melhor de itens que ela mesma lembrou, né? Então, qual seria a distância ideal, então, entre os eventos de aprendizagem, né? Isso depende de quando você vai precisar daquele item, né? Então, vamos dizer que você está estudando para uma prova, e essa prova é daqui a 2 dias, né? O legal é que você se expõe ao material no intervalos que vão de 10 a 20% daquele
desse intervalo maior. Então, se sua prova é daqui a 10 dias, é bom você estudar todo dia ou de 2 em 2 dias, né? Entre todo dia de 2 em 2 dias. Se sua prova é daqui a 6 meses, o melhor é você estudar a cada 20 dias, né? Então, um segundo aspecto crucial do método de Landau e Bjork é a importância de testar a memória, né? Lembra? É importante testar por causa do efeito de geração, né? Se você testar e você acertar a pergunta, né? Se você conseguir acertar, dada a sua própria memória, isso vai consolidar mais forte na sua memória, né? Ou seja, não adianta você só ler o livro de lógica, né? Você precisa fazer exercícios e depois olhar se você acertou. Se você acertou, beleza, você pode estender, demorar um pouquinho mais tempo para o próximo exercício, né? Isso acontece por causa do efeito de geração, como eu disse. Uma resposta dada a partir de sua própria memória é mais facilmente lembrada do que uma resposta recebida, por exemplo, na leitura, né? Então é melhor você... eu estou querendo aprender como provar a consistência do cálculo de predicados de primeira ordem. A melhor maneira é você tentar provar, em vez de você simplesmente ler a prova. Você vai lembrar melhor se você tentar provar, né? Então, a importância do efeito de geração, que é, ou seja, produzir a resposta a partir da memória em vez de recebê-la, também foi enfatizada por vários psicólogos, como, por exemplo, Metcalfe e Cornell. Eles testaram o aprendizado de vocabulário em línguas estrangeiras, né? Por exemplo, aprender que a palavra francesa para casa é maison, né? No teste, eles descobriram que mesmo um breve intervalo entre o teste com o item em inglês e a apresentação da resposta foi suficiente para introduzir uma tentativa de recuperação, né? Então, você dá a pergunta, dá um tempo para o aprendiz tentar lembrar por si só e depois você dá a resposta, né? Se você dá a pergunta e já dá a resposta, tudo bem, vai formar memória, mas vai ser pior, entendeu? Então, só que aí, obviamente, você tem um perigo, né? Um perigo de incentivar os aprendizes a gerarem respostas por si só é eles cometerem erros, né? E esses erros, na ausência de um feedback explícito, né? Falando, olha, tá errado, o certo é isso, esses erros podem persistir, né? Eles podem, aí aqui o efeito de geração está funcionando para o mal, né? Pelo fato daquela resposta errada ter sido gerada pela memória do indivíduo, ela tende a se consolidar, né? Se ela não for corrigida rapidamente. Então, Kay, lá em 1955, ele fez um teste seguinte, ele exigiu que seus alunos aprendessem um trecho de uma prosa e, em seguida, tentassem recordar uma vez por semana durante várias semanas. E ele descobriu que, embora o trecho fosse repetido todas as semanas, os erros cometidos no início tendiam a persistir. Por quê? Porque aquele erro está sendo lembrado, né? Felizmente, isso não acontece quando o feedback direto é fornecido, quando o instrutor fala, não, olha, isso aqui está errado, o certo é tal coisa. E é bastante interessante estar lendo sobre isso, porque quando eu estava estudando para o teste de língua inglesa, né, do GRE, né, o GRE é um teste de admissão para vários programas de pós-graduação nos Estados Unidos, quando eu fiz doutorado nos Estados Unidos. Então tem um teste do GRE que chama Verbal, que é um teste de língua inglesa, né? Na verdade, que são umas palavras muito incomuns do inglês, né? Sei lá, untrammeled, né? As paradas assim, as paradas em latim e tal. E aí, eu como não tenho uma língua inglesa como língua nativa, eu fui procurar um software de apresentação de cards, né? Então esse software aqui, o Anki, né? Ele é um programa de memorização originalmente concebido para aprendizado de novas línguas, né? Então você vê que ele dá um card com a pergunta e a resposta, e aí você vai... se você acertar, ele vai demorar mais, né? Se você achou muito fácil, ele vai demorar também 8 dias para apresentar de novo. Se você achou fácil, ele vai te demorar 4 dias. Se você achou legal, ele vai demorar 9 horas. E se você errou, né? Você bota aqui o again, ele vai apresentar a próxima, né? Aí eu tava pensando, esse software, ele parece seguir esses princípios, né? Quando eu tava lendo sobre a prática de leituras passadas, eu comecei a achar que esse software seguia esses princípios. Aí eu fui olhar a Wikipedia do Anki, né? Que tá bem pequenininho, mas aqui você fala que o Anki é um programa de flashcards usando repetição espaçada, uma técnica da ciência cognitiva para memorização, né? E aí eu fui olhar a Wikipedia da memorização espaçada e lá estava dizendo que nessa parte aqui, ó, ela foi testada por Landau e Bjork, né? Então é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Então esse software utiliza exatamente essa técnica, né? No meu caso funcionou, tá? Eu fiquei no top 2% do mundo de memorização, né?
tinha um truquezinho, né, pra gente que é latino. Muitas palavras que os americanos julgam difíceis para eles, né, são difíceis para eles, são palavras do latim, né? E muitas dessas palavras, pra gente que fala português, espanhol, francês, são palavras fáceis. Por exemplo, apex, arboretum, né? Arboretum é tipo um bosquezinho de árvores. Pro americano, árvore em inglês é tree. Só que pra gente árvore é árvore, né? Então arboretum parece árvore, né? Então talvez eu não ser um nativo do inglês causou certa dificuldade para mim, mas por outro lado também causou certa facilidade, né? Interessante isso. Então, um fator aqui que a gente não falou muito é a questão da motivação, né? Então, o Nilson, em 1987, ele demonstrou que adicionar prêmios em dinheiro, por exemplo, ou enfatizar a competição social entre estudantes, não afetava os resultados em testes de memória, né? Então, era um resultado negativo sobre motivação, né? Então, mas será que a motivação não é importante para o aprendizado, né? A intuição da gente é que não, que é importante, né? A ideia que se tem é que, tudo bem, a motivação é importante, mas o efeito da motivação é um efeito indireto. Ela determina a quantidade de tempo e o grau de atenção que você vai dedicar ao material, né? Então, por você estar motivado, você vai estudar mais, com mais atenção, você vai aprender mais. Mas a motivação por si só, ao que parece, ela não tem um papel central no aprendizado. Você deve se lembrar que no vídeo que eu fiz sobre o capítulo 1, se você não viu, vá ver, é bem legal, se discutiu a distinção entre memória declarativa, na qual lembramos explicitamente as informações recuperadas, e memória não declarativa, ou implícita, na qual a evidência do aprendizado vem de uma mudança de comportamento, né? Mas não necessariamente algo que você declara, né? Então agora a gente vai falar um pouco de aprendizagem implícita, né? Então, por exemplo, quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente não precisa ficar o tempo todo lembrando o que a gente vai fazer. Simplesmente a gente sobe na bicicleta e pedala, né? Se a gente tivesse ficar o tempo todo lembrando, não, o equilíbrio assim, 90 graus, vamos botar força no pedal, tantos newtons de força, etc. Não ia funcionar, né? Então, a aprendizagem de habilidades motoras é apenas um exemplo da ampla variedade de tarefas que a gente adquire implicitamente, né? Então, no caso aqui do estudo da aprendizagem implícita, a gente vai estudar basicamente 3 procedimentos, né? O condicionamento clássico, o priming e a aprendizagem procedural, né? Que é o caso da bicicleta. Então, vamos começar com o condicionamento clássico. No início do século XX, um eminente fisiologista russo, né, o professor Ivan Pavlov, que em breve receberia um prêmio Nobel pelo trabalho em digestão, fez uma observação interessante. Ele estava trabalhando no reflexo salivar de cães e observou que os cães começavam a salivar. Então ele alimentava o cão, né, com comida, com pó de carne, e via quanto é que o cão salivava quando ele via a comida. Só que ele começou a perceber uma coisa: poxa, o cão está salivando quando ele ouve o passo do cara que vai trazer a comida, né? Ele já sabe que vai chegar a comida, então ele não teve nem contato com o estímulo que é a comida, ele já está salivando. Como todo livro didático descreve, Pavlov descobriu que quando, por exemplo, um sino era apresentado ao mesmo tempo que o pó de carne, né, sempre antes do pó de carne, após algumas apresentações, o sino sozinho já evocava a salivação. Então essa é a característica do condicionamento clássico. Você tem um estímulo neutro, que é o sino, que gera uma resposta reflexa, que é a salivação, né, sem a presença do estímulo incondicionado, né, que é o caso do pó de carne, né? O pó de carne sempre leva a salivação. Só que o sino, quando é condicionado ao pó de carne, ele também leva a salivação, né? Então, Pavlov observou também que se o sino fosse tocado repetidamente sem o pó, né? Então, o cachorro está condicionado a sempre que ouvir o sino já salivar, você começar a tocar o sino e não dar a comida depois, a salivação vai reduzindo gradualmente, né? Ele chamou isso aí de extinção da resposta condicionada, né? E o que acontece se a gente tocar o sino sempre depois do pó de carne, né? Será que a gente vai ter um tipo de condicionamento reverso, né? Embora
existem alguns relatos de condicionamento reverso, né? Esse é um efeito muito mais fraco. Então, dado que tocar o sino sozinho leva à extinção da resposta condicionada, qual é o efeito da gente primeiro mostrar o sino sozinho várias vezes para o cachorro e depois tentar condicionar? Isso daí prejudica a habilidade de condicionar a resposta de salivar, tá? E esse fenômeno é conhecido como inibição latente, tá? Vamos ver aqui um vídeo sobre Pavlov e seus experimentos. Behavioral psychologists have come up with new views, not only of animal behavior, but of human nature as well. And these views all concern a process that we take for granted, learning, because we are all truly born to learn. Ironically, one of the most important figures in the study of learning, Ivan Pavlov, wasn't concerned with the subject at all, at least not at first. Pavlov, a noted Russian scientist, won the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1904. As this original footage shows, Pavlov was initially interested in digestion and the action of the salivary glands. By diverting the saliva of dogs into test tubes, he could precisely measure if and how much they salivated during digestion. When food was presented, the dogs salivated quickly, an inherited salivary reflex. But over repeated testings, a strange thing happened. The dogs salivated before contact with the food. Just the sight of the food was enough to stimulate their drooling. Then, just seeing the food dish, or even hearing the footsteps of Pavlov or his assistants, was enough to trigger this built-in reflex. What was going on to elicit this response? Pavlov decided to find out by systematically varying the stimuli and measuring the dog's reaction. Metronomes, lights, and bells were all used as stimuli, and they all worked as stand-ins for the food. What mattered was not the kind of stimulus that was used, but the fact that it reliably signaled that food was on the way. Pavlov had discovered a fundamental type of learning called classical conditioning. An original stimulus elicits an automatic unlearned response. Both stimulus and response happen naturally. They are unconditioned. Then a second, neutral stimulus that never elicits the unconditioned response by itself is introduced just before the presentation of the original stimulus. If the neutral or signaling stimulus is presented alone, and a response occurs as if the original stimulus were still there, we say that conditioning has taken place. The arbitrary neutral stimulus becomes a conditioned stimulus. The reverse is also true. Pavlov and others studied the extinction over time of such conditioned responses. When the subject learns that the conditioned stimulus no longer signals a desired event, the acquisition process is reversed, as the learned connection is gradually weakened. Pavlov's work, and the work of those who followed him, led to a remarkable conclusion, and that is, any stimulus an organism can perceive is capable of eliciting any reaction the organism is capable of making. This means that virtually any sound, sight, or smell can influence the way our muscles tense or relax, our moods fluctuate, or even the way our attitudes are formed. For instance, if I say, relax, and then do this, you're going to be startled and upset. After 5 or 6 pairings of relax, just saying the word relax is going to generate a negative response rather than its usual learned reaction. Uma área que se aproveita muito do condicionamento clássico é a publicidade, onde é comum tentar melhorar a avaliação pública de um produto qualquer, associando a uma experiência agradável e atraente. Um estudo foi realizado alguns anos atrás por Stewart, Shimp e Eagle, em 1987. E eles apresentaram aos participantes uma imagem em slide de uma nova marca de pasta de dente, rotulada de pasta de dente L. A pasta de dente foi apresentada junto com outros 3 produtos fictícios, o refrigerante da marca R,
e o detergente da marca M e o sabonete da marca J. E eles foram associados a imagens neutras, né? Enquanto a pasta de dente foi sempre seguida de quatro slides agradáveis, como, por exemplo, um pôr do sol numa ilha, por exemplo, um iate, algo desse tipo, né? Então, diferentes grupos experimentaram os itens de 1 a 20 vezes. Em seguida, foram perguntados sobre quais produtos eles comprariam, né? Como mostra esse gráfico aqui, a pasta de dente, né, que está com C, foi classificada como mais provável de ser comprada do que os outros 3 itens, né, que está aí como RC, aí é a média, né? Com probabilidade de compra aumentando à medida que o número de exposições aumentava, né? Por outro lado, apenas aumentar nossa exposição a um estímulo novo aumentará sua avaliação de prazer. Esse é chamado de efeito da mera exposição, né? Perfect e Eskew, em 94, investigaram esse efeito, o efeito de mera exposição, em um contexto publicitário também. Eles apresentaram ao participante 25 anúncios de revista, né? Anúncios de página inteira, e metade dos participantes foi instruída a lembrar dos anúncios, outra metade não recebeu instruções. Os participantes instruídos a lembrar, lembraram mais, né? Lembraram 60% das vezes, enquanto os outros lembraram apenas 11% das vezes. Só que aqui é o ponto importante. Ambos os grupos classificaram os anúncios, mesmo os que não lembravam dos anúncios, como mais atrativos e memoráveis, né? E esse efeito foi equivalente nos 2 grupos, ou seja, embora a simples repetição não seja uma maneira eficiente de aprender detalhes, ela influencia, talvez infelizmente, né, na nossa avaliação emocional. Então agora vamos para o segundo tipo de aprendizagem implícita, que é o Prime, né? O Prime ocorre quando a apresentação de um item influencia na sua percepção ou processamento subsequente. Por exemplo, você pode ser solicitado a ler uma lista de palavras e, em um experimento separado, relatar palavras apresentadas muito brevemente. As palavras que você leu antes seriam mais propensas a serem detectadas do que palavras novas, né? Então, se eu li a palavra antes e depois simplesmente pisca essa palavra, eu consigo detectá-la mais rápido do que uma palavra que eu não li antes, né? Ou seja, parece que no Prime essas palavras que são alvo do Prime, elas são processadas mais rapidamente, né? Então o Prime é encontrado, entre outros lugares, na memória verbal, né? E oferecem uma maneira na qual até pacientes com amnésia severa podem demonstrar uma memória aparentemente normal, né? Isso foi descoberto por Warrington e Weisskranz, né, em 68. Eles apresentaram a pacientes amnésicos e a indivíduos saudáveis uma lista de palavras, né, que foram posteriormente testadas. Quando os pacientes amnésicos são solicitados a identificar palavras que eles viram anteriormente, ou seja, a lembrar, eles tinham um desempenho obviamente muito ruim, né? Ele fala assim, cara, eu sou amnésico, eu não lembro disso aí, né? Mas, no entanto, até os pacientes amnésicos eles têm um desempenho normal quando testados usando um procedimento de priming. Isso envolve versões visualmente degradadas. Então, se eu mostrar uma palavra e depois mostrar uma versão visualmente degradada, meio apagada, faltando letra, algo desse tipo, e eu peço para o paciente amnésico adivinhar a palavra, ele adivinha mais as palavras que ele foi exposto antes, mesmo que ele não lembre daquelas palavras, né? Então, esse é o efeito de memória implícita, né? É o efeito de priming. Então, métodos relacionados ao priming são usados para demonstrar... métodos que são usados para demonstrar o priming incluem complementação de letras, ou seja, eu te dou algumas letras da palavra e aí você consegue identificar melhor as palavras que você leu antes, ou fragmentos de palavras, né? Então, a complementação de letras testa a memória implícita ao apresentar as primeiras letras e convidar o paciente a fornecer uma palavra que se encaixe, né? Então, não necessariamente lembrar. Tipo assim, qual palavra que você pode fazer com essa letra? Você tem SE e 2 espaços. Será que é selo? Então, muitas vezes, se você teve acesso à palavra selo antes, mesmo que você seja amnésico, você tende a completar mais facilmente a palavra selo, né? Note que se o paciente for solicitado a adivinhar uma palavra, então essa é uma tarefa implícita, uma tarefa de memória implícita. Enquanto se o paciente for solicitado a lembrar da palavra,
Aí é uma tarefa explícita, tá? Uma tarefa de memória explícita. Né? Então, até agora, a gente se limitou à discussão ao priming na memória verbal. Né? No entanto, o priming também ocorre na memória espacial, memória de objetos, por exemplo. Né? Então, em vez de você ter palavras faltando letras, você pode dar tracejados de linhas de objeto. Né? Então, quando a memória é testada por meio do reconhecimento, os pacientes amnésicos têm um déficit significativo. Né? Mas quando eu dou partes de um objeto e peço para ele adivinhar que objeto é aquele, completar do jeito que ele achar melhor, eles têm uma memória implícita normal, né? Ou seja, eles conseguem adivinhar tão bem quanto um paciente normal que esteja talvez se fiando na lembrança, né? O terceiro tipo é a memória implícita, né? De aprendizado procedural, né? Baddeley, no livro, ele conta que fez um curso de velejar, né? E o curso começava com a teoria, né? Mais ou menos como começam os cursos da gente aqui de carteira de motorista, explicando a relação entre a direção e o vento, os ajustes da vela, o controle do leme, etc. E aí ele notou que tentar ficar lembrando disso o tempo todo, né? Imagina você dirigindo, tentando lembrar de todas as coisas. Bota aqui agora é a seta, agora embreagem e tal. Era muito mais difícil do que ele esperava, né? Depois de um tempo, ele acabou desistindo de ficar tentando lembrar de cada detalhe. E aí a coisa pareceu começar a funcionar. O barco misteriosamente começou a se comportar bem. Assim nas outras vezes também que ele foi tentando. Né? Então, de alguma forma, o cérebro parecia estar resolvendo esses problemas fora do alcance da mente consciente, né? Então, isso aqui é um caso de aprendizagem implícita de procedimento. Né? E isso não é incomum, né, na realização de habilidades. Quando o jogador corre para pegar uma bola no cricket, no beisebol, no futebol, ele é necessário meio que resolver algumas equações complexas, né, para garantir a velocidade da bola certa, né, como é que você bate com a velocidade certa, etc, etc. Equações que muitas vezes o jogador, talvez ele não consiga nem resolver de maneira consciente, né? Mas ele está tendo um aprendizado implícito aqui. Né? Isso não significa que o desempenho não possa ser aprimorado por estratégias conscientes. Pode, tá? No entanto, essas estratégias podem ter um valor limitado às vezes, né? E às vezes elas são até contraproducentes, né? Entre as muitas formas de aprendizado procedural, uma que foi estudada extensivamente é a tarefa de tempo de reação em série. Né? Como é que funciona essa tarefa? Na versão típica, os participantes têm 4 teclas, né, que ele tem que apertar, e são associadas a uma luz, né? Sei lá, a primeira tecla é vermelha, a segunda é amarela, é como se fosse o Guitar Hero, né? E eles devem pressionar a tecla relevante o mais rápido possível quando aparecer aquela luz. A sequência, inicialmente, ela é aleatória, mas ela vai ganhando padrões pouco a pouco, né? Então você começa a ter padrões que vão se repetindo, e aí os participantes começam a ficar melhor, né? Começam a reagir mais rápido porque eles têm aqueles padrões, né? Então eles mostram um aprendizado. Mas aí as sequências voltam a ser aleatórias, né? Então os participantes que mostraram o efeito de aprendizado desaceleram, né? Ficam mais lentos, uma vez que agora o aprendizado deles já não é mais relevante. E esse tipo de aprendizado é interessante que ele também ocorre em pacientes amnésicos, né? Então, o paciente amnésico muitas vezes ele mantém a memória implícita. Vamos falar agora da aprendizagem e questões do cérebro, né? Como é que o cérebro funciona na aprendizagem. Então, em 1949, o grande psicólogo canadense Donald Hebb, esse cara aí da foto, apresentou uma especulação sobre a base biológica da aprendizagem, que continua sendo influente, né? Então, ele basicamente propôs o seguinte, que a aprendizagem a longo prazo é baseada em conjuntos de células, no caso, células nervosas. Né? Esses conjuntos ocorrem quando duas células elas são excitadas ao mesmo tempo, né? Na sinapse. Né? Quando a sinapse de 2 neurônios são ativadas repetidamente ao mesmo tempo, leva a uma mudança química na sinapse que fortalece a conexão entre aqueles 2 neurônios. Né? Então, isso é resumido pela frase: neurônios que disparam juntos se conectam. Né? Então, sempre que eu tenho 2 neurônios disparando juntos, né, há uma mudança química que facilita que eles disparem juntos. Né? Então, eles tendem depois a continuar disparando juntos. Né? Isso seria chamado de aprendizagem hebbiana. Né? Então, Hebb contrasta esse desenvolvimento de longo prazo de conjuntos de células que disparam juntos
com processos de memória de curto prazo baseados em atividades elétricas temporárias dentro do conjunto de células existentes. Na década de 60, foi identificado um mecanismo neurofisiológico que parecia funcionar da maneira proposta por Hebb. Então, Bliss e Lomo, em 73, na verdade não é 60, é 70, descobriram que a estimulação elétrica repetida de uma via axional levava a um aumento de longo prazo no tamanho dos potenciais, potencial de disparo dos neurônios, para além da sinapse. Um processo que eles chamaram de potencialização de longo prazo. Eles descobriram que essa potencialização de longo prazo estava particularmente presente no hipocampo, e em regiões adjacentes. A gente vai falar muito do hipocampo aí a partir do vídeo que vem sobre memória episódica. O hipocampo está bastante conectado com a memória de longo prazo, especialmente a memória episódica. Então, o hipocampo é uma área de pesquisa, é uma área do cérebro que parece estar intimamente relacionada à memória de longo prazo. Então, aqui a gente discutiu a memória implícita, o aprendizado implícito e explícito, como se fossem duas classes separadas, mas equivalentes, amplamente equivalentes de aprendizagem. Essa visão levou várias tentativas de encontrar uma explicação coerente para essa dicotomia. O que distingue um aprendizado de explícito do implícito, No entanto, essas tentativas assumem que os vários tipos de aprendizagem descritos aqui como implícitos formam uma categoria coerente. Uma visão alternativa é de que essas várias demonstrações de aprendizagem implícita só têm em comum o fato delas terem a ausência do envolvimento da aprendizagem e da lembrança episódica. A gente vai falar no próximo vídeo sobre memória episódica. Um sistema seria um sistema que permite voltar no tempo, reviver as experiências do passado. Então, esse sistema de memória episódica, ele estaria voltado a colar eventos que experimentamos ao mesmo tempo, a fim de localizar a experiência em um ponto particular no tempo e no espaço, algo que não é necessário para a aprendizagem implícita. Em resumo, a memória implícita seria uma categoria definida por exclusão. Não tem muito a ver o que está ocorrendo no nosso cérebro quando a gente está fazendo um condicionamento, quando a gente está fazendo um prime, ou quando a gente está aprendendo um processo, um procedimento. O que tem em comum entre essas três coisas é que elas não são explícitas. Ou seja, ela tem ausência do envolvimento da aprendizagem episódica. Uma das razões para rejeitar a ideia de que todos os tipos de aprendizagem em memória implícita refletem um único sistema é a evidência de que diferentes estruturas neurais estão envolvidas em diferentes tipos de aprendizagem. Então, isso é mostrado no caso do condicionamento clássico. Estudos baseados em animais sugerem um papel importante da amígdala, uma estrutura em forma de amêndoa dentro do cérebro que repetidamente foi encontrada envolvida com emoção e condicionamento ao medo. A evidência da importância da amígdala no condicionamento humano vem, por exemplo, de um estudo realizado por Bechara e colaboradores em 95. Esse estudo é bastante interessante, porque ele envolve um grupo de controle saudável e 3 pacientes muito diferentes. O primeiro paciente tem um dano bilateral na amígdala, só que tem o hipocampo normal. O segundo paciente tem um dano bilateral no hipocampo, mas tem a amígdala normal. E o terceiro paciente tem um dano bilateral no hipocampo e na amígdala. Então, uma série de slides com cores diferentes foram apresentadas, sendo que uma das cores, o azul, era seguida de um alto apito. Então, você às vezes mostrava o slide vermelho, o slide azul ou o slide verde. Só que quando aparecia o azul, depois vinha um apito ruim, um apito incômodo. Esse estímulo aversivo levava a um aumento na condutância da pele, levava a uma reação física, à medida que levava um tipo de ansiedade condicionada, em resposta ao slide azul. Após o experimento, cada um dos 3 pacientes especiais e o grupo de controle foram perguntados quais slides coloridos eles tinham visto e se um estava associado a um som de apito alto. O paciente com a lesão na amígdala, ele não conseguiu, ele não conseguiu condicionar, porque a amígdala está ligada ao condicionamento, mas ele conseguia se lembrar. Olha, o azul tinha um apito alto depois, só que ele não tinha um condicionamento.
Ele não tinha a mudança lá física, né? Já o segundo paciente, que era um caso clássico de amnésia com dano no hipocampo, ele tinha um condicionamento, né? Ele reagia ao slide azul, mas ele não se lembrava, né? Já o terceiro paciente com dano tanto na amígdala quanto no hipocampo, aí ele nem condicionou, nem lembrou. Já o grupo controle, tanto condicionou quanto lembrou, né? Então esse é um estudo bem forte, né? Já sobre a base neural do priming, ela foi estudada por Scott e colaboradores em 2005, que eles utilizaram a ressonância magnética funcional, né, fMRI, para investigar os componentes implícitos e explícitos da tarefa de completação de letras, né? A memória explícita foi associada ao aumento de fluxo sanguíneo tanto nos lobos parietais temporais quanto nos temporais esquerdo e direito e na região frontal esquerda e direita. Por outro lado, o priming foi associado a uma diminuição de fluxo sanguíneo no giro fusiforme esquerdo em regiões frontais e occipitais. Essa redução de fluxo sanguíneo presumidamente refletia o processamento mais fácil das palavras previamente ativadas, né? E agora falando um pouco do aprendizado procedural, Hasentine, Grafton e Ivory realizaram um estudo de neuroimagem usando a tarefa de tempo, né, de reação serial, né? Aparece a luz, tem que apertar o botão. Os dados de neuroimagem indicam que quando a aprendizagem era implícita, né, você tinha lá começava a ter a repetição e você começava a fazer mais rápido, tinha alterações no córtex motor esquerdo e no córtex motor suplementar, né? Por outro lado, quando você tinha uma tarefa explícita, né, quando você dizia qual era a repetição, você tinha o córtex pré-frontal direito e o córtex pré-motor e o lobo temporal direito, né? Então, você vê que aqui também tem uma diferença de ativações, dependendo se a memória é implícita ou explícita. Então, grande parte do trabalho descrito acima está fundamentado no conceito de consolidação, né? O trabalho que a gente falou aqui todo de aprendizagem tem a ver com consolidar memórias, né? E esse termo ele é usado de duas maneiras. Uma delas é consolidação sináptica, né, que se refere a mudanças no nível molecular, como lá o que Hebb falou. A outra se aplica no processo em nível de sistemas, né, no qual uma informação em uma parte do cérebro são moduladas, outras transferidas para outra parte. Então a gente fala assim, você tem uma informação na memória de curto prazo e ela é consolidada quando ela é movida para a memória de longo prazo. Então tem esses dois usos. Então tem estudos que tentam interferir no processo de consolidação usando estimulação elétrica cerebral ou algum tipo de droga, né? O que geralmente resulta na interrupção da aprendizagem. No entanto, a gente não sabe muito bem até que ponto a memória foi danificada, né? Houve esquecimento, ou ela simplesmente não está recuperável no momento do teste, né? Então, um esquecimento temporário, né? Uma dificuldade com o conceito clássico de consolidação surgiu com a observação de Nader, Schaffer e Ladoux, em 2000, de um fenômeno chamado reconsolidação, né? Ou seja, quando você lembra uma memória, você lembra algo, essa memória ela sofre um novo processo de consolidação. Então, quando você se lembra, aquela sua memória ela fica, como se diz, lábil, de modo que você pode modificar aquela memória, né? Toda vez que você lembra, você tem um perigo de modificar aquela lembrança, né? Então, o fato de que as memórias se tornam vulneráveis à interrupção sempre que são recuperadas. Então, sempre que você recupera uma memória, você tem um perigo de esquecer ou de modificar, porque elas precisam ser reconsolidadas. Nabel e Moscovitch propuseram a teoria dos traços múltiplos para tentar dar conta dessa evidência, né? A ideia de que cada recuperação estabelece um novo traço de memória. E esse novo traço de memória pode interferir com os antigos, causando um tipo de esquecimento. Então, para o último ponto aqui é o seguinte, não seria ótimo se a gente conseguisse aprender, em vez de ficar estudando, simplesmente dormir, né, e acordar de manhã aprendendo a cota do dia, né? Isso já foi muito afirmado no passado, né? Antigamente você tinha o pessoal que vendia fitas, né, para você ficar dormindo com Walkman, você aprenderia a falar inglês ou qualquer coisa dormindo, né? Tentativas de testar essas afirmações encontraram poucas evidências de aprendizado, né?
E o pouco que é encontrado parece refletir curtos períodos de vigília no sono, né? O que pode ser detectado, por exemplo, por eletroencefalografia. No entanto, embora não haja muitos benefícios em aprender durante o sono, há evidências consideráveis e crescentes sobre o papel do sono na consolidação da memória, né? Então, quando a gente dorme, é um momento que a gente consegue consolidar memórias e aprendizados durante o dia, né? Então, se você está vendo esse vídeo aqui às 3 da manhã, vamos dormir, né, meu povo? Abraço, tchau!